Olá! Hoje é o capítulo 46. Menelau era o convidado de honra da maior parte dos banquetes e das festas. Helena aceitava aparecer a seu lado e congregava a aprovação de todos. Quanto aos gregos, misturavam-se com a população, respeitavam as leis do país e não davam o que falar. Esse êxito foi considerado como sendo obra de Shenar, apreciando a corte os seus dons para a diplomacia. Disfarçadamente, criticavam a atitude do regente, cuja hostilidade em relação ao rei da Lacedemônia fora manifestada ostensivamente. Ramsés tinha pouca flexibilidade e feria as conveniências. Não seria isso uma prova da sua falta de aptidão para reinar? Ao longo das semanas, Shenar ia reconquistando o terreno perdido. A longa ausência do irmão, que estava em Abido, deixava-lhe o campo livre. É verdade que ele não possuía o título de regente, mas não tinha envergadura para isso. Embora não se atrevessem a contestar a decisão de Sete, alguns cortesãos perguntavam a si mesmos se este não se enganara. Ramsés tinha muito melhor aspecto do que Shenar, mas seria o suficiente para ficar à frente do Estado? Ainda não havia oposição constituída, mas uma contestação surda iria crescendo e, chegado o momento, serviria a Shenar de ponto de apoio entre eles. O filho mais velho do rei aprendera a lição. Ramsés seria um adversário temível. Para vencê-lo, seria necessário atacá-lo por todos os lados ao mesmo tempo, sem lhe dar chance de recuperar-se. Shenar dedicava-se à sombria e obscura tarefa, com afinco e perseverança. Acabava de ser ultrapassada uma etapa essencial do seu plano. 2 oficiais gregos tinham sido admitidos nas forças de segurança encarregadas de proteger o Palácio Real. Outros mercenários, já colocados, tornar-se-iam seus amigos e formariam, pouco a pouco, uma facção a ser utilizada no dia decisivo. Talvez algum deles fosse mesmo alistado na guarda pessoal do regente. Com o apoio de Menelau, Shenar se empenharia nisso. Desde a chegada do rei da Lacedemônia, o futuro mostrava-se promissor. Faltava subornar um dos médicos do rei para conseguir informações corretas sobre o seu estado de saúde. É um fato que Sete não parecia estar na sua melhor forma, mas avaliar pela aparência podia levar a um sério erro de cálculo. Shenar não desejava um desaparecimento brutal do pai, porque o seu plano de batalha ainda não estava pronto. Contrariamente ao que julgava o impetuoso Ramsés, o tempo não trabalhava a seu favor. Se o destino autorizasse Shenar a envolvê-lo na rede que ia fabricando mês após mês, o regente morreria sufocado. É belo, reconheceu Ameni, relendo o primeiro canto de A Ilíada, que escrevera, ditado por Homero, sentado ao pé
do seu limoeiro. O poeta, de abundante cabeleira branca, percebeu uma ligeira restrição no tom do seu interlocutor. O que lhe critica? As suas divindades assemelham-se muito aos humanos. Não é assim no Egito? Nos relatos dos contadores, às vezes, mas são apenas imagens para distrair. O ensino no templo é diferente. E o que sabe disso, você, um jovem escriba? Na realidade, pouca coisa, mas sei que as divindades são forças de criação e que a sua energia deve ser manipulada com cuidado por especialistas. Eu estou para contar uma epopeia. Estas suas divindades não dariam bons personagens. Que herói ultrapassaria um Aquiles ou um Patrocle? Quando tomar conhecimento das suas façanhas, não lerá mais nada. Ameni guardou os seus pensamentos para si. A exaltação de Homero correspondia à reputação dos poetas gregos. Os velhos autores egípcios preferiam falar de sabedoria do que de massacres. Por muito grandiosos que fossem, mas não lhe competia educar um hóspede mais velho. Há já muito tempo que o regente não vem me visitar, queixou-se Homero. Ele está em Abido. O templo de Osíris? Disse que lá são ensinados grandes mistérios. É verdade. Quando voltará? Não sei. Homero encolheu os ombros e bebeu um copo de vinho embriagador, perfumado com anis e coriandro. Exílio definitivo. Ameni sobressaltou-se. Que quer dizer? Que o faraó, desiludido com a falta de capacidade do seu filho para reinar, fez dele um sacerdote, recluso para toda a vida no templo de Abido. Para um povo tão religioso como o seu, não é o melhor método para se desembaraçar de quem incomoda. Ameni estava deprimido. Se Homero estivesse certo do que dissera, nunca mais reveria Ramsés. Gostaria de ter consultado os amigos, mas Moisés estava em Karnak, Acha na Ásia e Setal no deserto. Sozinho, angustiado, tentou recuperar a calma trabalhando. Seus colaboradores tinham amontoado uma impressionante quantidade de relatórios negativos sobre as prateleiras do seu gabinete. Apesar das investigações aprofundadas, não havia qualquer indício sobre o proprietário da fábrica de tinta de má qualidade. Nada também sobre o autor da carta que havia atraído o rei e o filho à Assua. A cólera apoderou-se do jovem escriba. Por que tantos esforços para dar um resultado decepcionante? O culpado tinha deixado pistas e ninguém era capaz de descobrir. Ameni sentou-se como os escribas e retomou o volume do processo, desde as suas primeiras buscas nas lixeiras. Ao pegar, porém, outra vez na ata com a letra R, a última do nome de Shenar, formou-se uma hipótese sobre a forma como o homem das sombras
agira. Uma hipótese que se transformou em certeza quando Ameni identificou a escrita da carta. Agora tudo estava claro, mas Ramsés, enclausurado para sempre, não tomaria conhecimento da verdade e o culpado não seria castigado. Tal injustiça revoltou o jovem escriba, mas os seus amigos ajudariam a levar o ignóbil personagem perante um tribunal. Izete a Bela insistiu com Nefertari para ser imediatamente recebida pela rainha. Como Touia estava com a superiora das sacerdotisas de Hathor, a fim de preparar uma festa religiosa, a jovem foi obrigada a ter paciência e esperar. Muito nervosa, não parava de torcer a ponta de uma das mangas compridas do seu vestido de linho, acabando por rasgá-la. Por fim, Nefertari abriu a porta da sala de audiências. Izete a Bela adiantou-se e foi prostrar-se aos pés da grande esposa real. Majestade, suplico a sua intervenção. Que problema a aflige? Ramsés não deseja ficar enclausurado, tenho certeza. Que falta cometeu para ser assim tão duramente castigado? Touia fez Izete a Bela erguer-se e convidou-a a sentar-se numa cadeira de encosto baixo. Viver no templo recluso lhe parece assim tão horrível? Ramsés tem 18 anos. Só um velho poderá apreciar semelhante sorte, ser fechado em Abido na sua idade. Quem lhe disse isso? Seu secretário particular, Ameni. Meu filho reside em Abido, mas não está prisioneiro. Um futuro faraó deve ser iniciado nos mistérios de Osíris e conhecer em detalhes o funcionamento de um templo. Regressará logo que os ensinamentos estiverem terminados. Izete a Bela sentiu-se a um tempo ridícula e aliviada. Com um pequeno manto sobre os ombros, Nefertari fora a primeira a levantar-se, como todas as manhãs. Rememorava as diversas tarefas do dia, os encontros da rainha, e não se preocupava consigo própria. A casa da grande esposa real exigia um trabalho considerável e uma atenção constante. Bem longe da vida ritual de sacerdotisa que tinha sonhado, Nefertari rapidamente se adaptara às exigências de Touia, porque sentia profunda admiração pela rainha. Tão serena consigo própria como com os outros, inteiramente dedicada à grandeza do Egito, ligada aos valores tradicionais, Touia encarnava na terra a deusa Maat e devia recordar permanentemente a necessidade da retidão. Percebendo o papel esmagador da grande esposa real, Nefertari compreendera que a sua própria função não se limitava apenas a atividades profanas. A casa que dirigia possuía um caráter exemplar. Qualquer passo em falso e ela perderia a função. A cozinha estava vazia. Concluiu que as criadas ainda dormitavam nos quartos. Então bateu em todas as portas,
mas não obteve qualquer resposta. Intrigada, abriu. Ninguém. Que mosca teria picado aquelas mulheres, geralmente disciplinadas e conscienciosas? Não era dia de festa, nem feriado. Mesmo nessas circunstâncias excepcionais, substitutas garantiam o serviço. No lugar habitual, nem pão fresco, nem bolos, nem leite. E dentro de menos de 15 minutos, a rainha tomaria o seu de jejum. Nefertari sentiu-se desnorteada. Abatera-se um cataclismo sobre o palácio. Correu para Amó, onde talvez as fugitivas tivessem deixado alguns alimentos. Mas lá só havia grãos de cereais. E moer, preparar o pão, cozê-lo no forno, demoraria muito tempo. Com razão, Touia acusaria a sua intendente de incúria e imprevidência. Seria despedida imediatamente. À humilhação juntar-se-ia a tristeza de deixar a rainha. Aquela situação fez Nefertari compreender a profundidade do afeto que sentia pela grande esposa real. Deixar de servi-la seria um desgosto. O dia vai ser magnífico, profetizou em voz grave. Nefertari voltou-se lentamente. Você, o regente do reino, aqui. Ramsés estava encostado numa parede, com os braços cruzados. A minha presença lhe é inconveniente? Não, No que se refere ao de jejum de minha mãe, pode ficar descansada. As suas servas o levarão à hora habitual. Mas não vi ninguém. A sua máxima preferida não é, abre aspas, uma palavra perfeita está mais oculta do que a pedra verde. Pode, no entanto, encontrar-se junto das servas que trabalham na Amó? Fecha aspas. Devo compreender que afastou o pessoal da casa para me atrair até aqui? Previ a sua reação. Quer que moa trigo para satisfazê-lo? Não, Nefertari. É a palavra perfeita que eu desejo. Lamento desiludi-lo, mas não a possuo. Estou convencido do contrário. Era bela, deslumbrante. O seu olhar tinha a profundidade das águas celestes. Talvez lamente a minha sinceridade, mas considero a sua brincadeira de extremo mau gosto. O regente pareceu menos seguro de si. Essa palavra, Nefertari. Todos estão convencidos de que está residindo em Abido. Regressei ontem e a sua primeira ocupação consistiu em aliciar as servas da rainha para perturbar o meu trabalho. Perto do Nilo, encontrei um touro selvagem. Estávamos frente a frente. Ele tinha a minha vida na ponta dos chifres. Enquanto me observava, tomei drásticas decisões. Como não me matou, sou de novo senhor do meu destino. Sinto-me feliz por haver sobrevivido e desejo que se torne rei. É a opinião da minha mãe ou a sua? Não tenho o hábito de mentir. Posso ir agora?
Possui realmente essa palavra mais preciosa do que a pedra verde? Nefertari, quer dar-me a felicidade de pronunciá-la? A jovem inclinou-se. Sou a sua humilde serva, regente do Egito. Nefertari. Ela ergueu-se com o olhar orgulhoso. A sua nobreza era deslumbrante. A rainha espera-me para a nossa conversa matinal. Chegar atrasada seria falta grave. Ramsés tomou-a nos braços. Que devo fazer para que aceite casar comigo? Pedir-me, respondeu ela, com voz meiga. Oh! 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 Acho que era essa palavra que ele queria ouvir, né? Oh, que lindo! A hora romântica da nossa leitura. Ai, que amor! E ele enfrentou o touro mais uma vez, hein? Que incrível, né? Bom, é isso por hoje. Encerramos o capítulo de uma forma maravilhosa, não é? E assim ficamos e voltamos no próximo vídeo. Ó, tá bom?